Bem, nesta videoaula aqui nós vamos falar então de problemas de otimização. Até agora nós vimos como localizar os máximos e os mínimos de uma função matemática. Então até agora a gente tinha uma função matemática. Digamos que essa função matemática é y igual a f de x. Muito bem, então nós vimos como determinar, como localizar os máximos e os mínimos dessa função. Então nós vimos que para determinar estes extremos desta função, tanto faz ser um máximo, tanto faz ser um mínimo, nós precisávamos primeiro localizar os candidatos que chamamos de pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Os pontos críticos são aqueles que satisfazem a condição necessária. Primeira condição necessária, y' igual a zero. Segunda condição necessária, y' inexistente. Muito bem. Então, quando eu igualo a derivada primeira a zero, me saem alguns candidatos. Igualo a derivada primeira, imponho, aliás, que a derivada primeira não exista, me saem alguns outros candidatos. Então, destes candidatos, eu vou aplicar sobre estes candidatos a condição suficiente. Qual é a condição suficiente? Eu vou verificar se existe troca de sinal da derivada primeira sobre estes pontos candidatos. Muito bem. Então eu vou fazer o estudo do sinal de y' sobre os pontos candidatos, ou eu vou verificar o sinal da derivada segunda sobre os pontos candidatos. Muito bem, então no número 1 eu determino os candidatos, no número 2 eu vou verificar qual é a natureza de cada um desses candidatos. E vimos lá que são possíveis 4 naturezas. O ponto pode ser um máximo, pode ser um mínimo, pode ser um ponto onde a função apenas cresce, ou pode ser um ponto onde a função apenas decresce. Muito bem, nos dois primeiros casos eu tenho um extremo, eu tenho um máximo ou um mínimo. Nos dois últimos casos eu não tenho nenhum dos dois. Muito bem, agora eu não tenho diretamente uma função matemática, agora eu tenho um problema e eu preciso resolver este problema. O que chamamos então de otimização? É a localização de um máximo ou de um mínimo de uma variável. Agora é um problema físico ou geométrico ou da engenharia e assim sucessivamente. Muito bem, então volto a afirmar o que é otimizar. Eu vou localizar ou o máximo ou o mínimo dependendo da função. Vamos ver aqui este exemplo. Neste exemplo aqui dessa figura, eu tenho uma área para cercar. Então eu tenho que cercar uma área. Então, aqui neste ponto eu tenho um muro, aqui eu tenho um muro, então aqui eu tenho um muro, e eu possuo 200 metros de arame, digamos, para cercar uma área. Então, x, que é a largura dessa área, mais 2 vezes y, que é a profundidade desta área, portanto, x mais 2y, que é o perímetro da área que eu vou precisar cercar, uma vez que o fundo da área eu não preciso cercar, porque é um muro, certo?
Então, x mais 2y eu sei que tem que ser igual a 200 metros. Muito bem. Então, neste caso, este é um problema fictício, só para ilustrar o que queremos dizer. Então, x mais 2y igual a 200. Então, isto é o meu perímetro da área. E o que é que eu quero? Eu quero maximizar a área que eu vou cercar. Então, a área é igual ao produto x vezes y. Então, esta área eu tenho que procurar a combinação entre x e y de tal forma que me dê uma área máxima. Então, eu quero maximizar esta área. Então, vamos lá. Temos o problema. Então, agora vamos ver o que devemos fazer todas as vezes que quisermos resolver um problema para otimização. Muito bem? Então, primeira coisa, passo número 1. Eu quero resolver este problema. Ou seja, aí eu tenho um problema geométrico. Ou seja, eu tenho um comprimento fixo de arame, admitindo que eu apenas queira dar uma única volta, só para não tornar a discussão muito complexa, que eu quero dar 5, 6, ou seja, que eu quero 5, 6 camadas de arame. Não. Vamos simplificar por enquanto. Eu tenho 200 metros de arame e eu quero cercar a área com uma única volta do arame. Pronto. Mas eu quero determinar a relação entre x e y de tal forma que a área cercada seja máxima. Muito bem, então passo número 1. Eu vou identificar a variável. Eu vou identificar a variável que eu quero otimizar. Ou seja, neste caso, eu quero maximizar a área. Eu poderia ter um outro problema que eu quisesse minimizar o tempo de processamento de um certo produto. Então, essa outra variável seria o tempo e assim sucessivamente. Mas vamos voltar para o nosso problema aqui. O que desejamos? Queremos maximizar a área. Então, qual é a variável? A variável é a área A. Então, no nosso primeiro passo, eu quero identificar a variável que deve ser otimizada. Otimizar significa maximizar ou minimizar. Então, como eu quero maximizar a área, muito bem, eu quero maximizar a área A. Então, esta variável é a variável A. Passo número 2. Passo 2. Então, o passo 2 é identificar o parâmetro de influência. Que no nosso problema matemático das aulas anteriores era a variável independente. Neste caso, eu tenho dois parâmetros de influência. Eu tenho x e y. Então, são dois parâmetros, não é um parâmetro só. Então, aqui eu tenho um problema aparente. Ou seja, eu vou ter duas variáveis. Não, até agora eu só trabalhei com uma, mas eu vou me lembrar que através do perímetro da área eu posso ligar x com y e eliminar um deles. Então eu vou escolher um parâmetro de influência. No caso, eu quero ficar com x. Então eu já vou excluir y, ou seja, se x mais 2y é igual a 100, então é porque y é igual a 100 menos x dividido por 2. Certo? Então, y é 100 menos x sobre 2. Então,
Isso significa que y é igual a 50 menos x sobre 2. Ok, então agora eu já sei qual é o parâmetro de influência. Então agora, no passo número 3, eu vou relacionar a variável e o parâmetro. Ou seja, como é que a área se relaciona com x, ou seja, A de x. Eu vi aqui que é x vezes y, portanto é x vezes 50 menos x sobre 2. Então isso é 50x menos x ao quadrado sobre 2. Muito bem. Então, se x se x mais 2y é igual a 100, significa que 2y é 100 menos x, logo y é 50 menos x sobre 2. Quando eu multiplico aqui x vezes y, eu obtenho 50x menos x ao quadrado sobre 2. E agora passo número 4, e o último passo. Eu vou localizar os extremos. Passo 4. Isto é um polinômio, então eu vou localizar o máximo. O que me interessa agora é o máximo. Muito bem. Então, A de x, como é que eu faço isso? Já sei. A de x é 50x menos x ao quadrado sobre 2. A linha de x é igual a 50 menos x. Portanto, se a linha de x é igual a 0, isso implica x igual a 50. Agora, se x mais 2y é igual a 100, se x mais 2y é igual a 100, é porque 2y é igual a 50 e y é igual a 25 metros. Muito bem, então o par x igual a 50 metros, y igual a 25 metros, em princípio deve me dar um máximo. Então vou olhar. Se meu A de x, meu A' de x, a derivada é 50 menos x, então aqui eu tenho uma função decrescente que se anula em 50, a esquerda de 50 é positiva, a direita de 50 é negativa, portanto, à esquerda de 50 a função cresce e à direita de 50 decresce, por isso, de fato, eu tenho um máximo. É o que está me dizendo o estudo da derivada primeira. Então, isso aqui é um ponto de máximo, realmente. Então, recapitulando, a primeira coisa que eu faço, identifico a variável que deve ser otimizada. Número 2, identifico o parâmetro de influência, ou seja, o parâmetro que interfere, que faz variar esta variável que eu quero maximizar ou minimizar. Em terceiro lugar, eu vou escrever a relação entre esta variável que eu quero otimizar e o parâmetro. E por último, eu vou procurar os extremos desta função. E claro, se eu quero maximizar, vou me certificar de que aquele ponto candidato que eu determinei, de fato, é um ponto de máximo ou de mínimo. Então aí está o que tínhamos para apresentar sobre
problemas de otimização, que não é rigorosamente a mesma coisa que encontrar máximos e mínimos de uma função de uma variável.